A aula de hoje é sobre a lei de Biot-Savart. Antes da gente falar da lei de Biot-Savart em si, vamos vamos calcular a lei de Gauss para o campo magnético. Então, lembrando, a lei de Gauss ela calcula o fluxo de campo através de uma superfície fechada que envolve a fonte de campo em questão. No caso do campo elétrico, né, era E escalar dA. Agora, no campo magnético, de novo, a forma de calcular o fluxo é a mesma, não muda conforme o campo. Só que a gente já viu lá nas fontes que não tem monopolo magnético, não existe uma carga magnética. Então, as linhas de campo da fonte que a gente vai ter, que são de polos, vão ser sempre fechadas. E aí o que acontece se você tem linhas de campo fechadas, ou seja, elas saem e voltam, então o fluxo total através dessa superfície fechada vai ser sempre zero, ou seja, o divergente do campo magnético é sempre nulo. E aí, isso diz pra gente que as linhas de campo são sempre fechadas, tá? Isso vale para todas as fontes de campo magnético que a gente conhece. Então, a lei de Gauss, ela acaba que não ajuda a gente a calcular o campo magnético em si. Mas ela dá um insight, tá certo? Para a gente calcular qualquer campo, lembra, eu preciso saber o divergente e o rotacional. O divergente do campo B a gente já sabe, vai ser sempre zero. Então, a gente recorre à lei de Biot-Savart, né? É uma fórmula para calcular o campo magnético gerado a partir de correntes elétricas. E aí a gente tem que tratar aqui da magnetostática, tá? Campos devido a correntes estacionárias ou fluxos estacionários de carga. Há uma certa flexibilidade com relação a isso. Então, a corrente ela pode mudar no tempo, desde que não seja uma variação muito brusca, muito rápida. E o que é esse muito rápido, a gente vai ver mais para o final do curso, né? O que significa ser rápido, qual a escala de tempo que eu estou tratando aqui. Então, como não tem uma carga magnética, o nosso elemento base para a gente calcular o campo magnético vai ser um pedacinho de um fio de corrente, tá? Que é o elemento de corrente que a gente já viu lá atrás. Então, uma das formas da gente definir como que é a corrente estacionária é a gente lembrar que se eu tenho um fluxo estacionário, eu não vou ter acúmulo de carga em nenhum pedaço do fio. Então, eu vou falar assim, para todos os pontos do fio, a derivada temporal da densidade de carga é zero, não varia. Se eu usar a equação da continuidade, a gente tem então uma forma simples de definir corrente estacionária. É simplesmente aquelas correntes que o divergente de J é igual a zero, né? Não tem divergência. Então, toda corrente que sai, se eu pegar uma superfície fechada qualquer, toda corrente que sai dessa superfície está entrando nessa superfície. Então, como que é a lei de Biot-Savart? É uma lei empírica, tá? Que dá a relação entre campo e corrente elétrica. Então, eu vou calcular como que é o campo magnético gerado por elementos de corrente. Então, tem uma certa analogia com o campo elétrico, né? O elemento de campo elétrico era dado por isso daqui, uma constante, o elemento de carga sobre R ao quadrado. Então, o elemento de campo magnético também vai ter o mesmo formato. Uma constante, o elemento de corrente, o elemento de fonte, dividido pela distância ao quadrado. Claro que aqui era a direção radial, aqui vai ser na direção tangencial. Tá? Tem essa diferença fundamental também. Aquela constante ali vai estar relacionada com a permeabilidade magnética, a gente já fala sobre isso. E aí a geometria base é mais ou menos essa, tá? Eu tenho um fio de corrente aqui, eu vou pegar um pedacinho infinitesimal desse fio, um elemento de corrente IDL, e eu quero calcular o campo, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Então esse aqui é o vetor R chapéu, o versor, desculpa, posição relativa. E aí o que eu vou ter é que nesse ponto o campo magnético vai estar saindo, tá? Como que eu defino isso? Pela regra da mão direita. Se a corrente está indo para cá, eu uso a regra da mão direita, então o campo acima do fio vai estar saindo do plano. A permeabilidade magnética, então μ0, ele é definido como 4π10⁷ Tesla vezes metro por ampere. E para a gente dar continuidade, a gente vai reescrever aquele θ chapéu em função daquela geometria que me dá o vetor posição relativa entre o elemento e o ponto onde eu quero calcular o campo. Então, eu vou escrever que o
O elemento de campo magnético vai ser μ0 sobre 4π. IDL, elemento de corrente, produto vetorial R chapéu, o versor posição relativa, dividido por R ao quadrado. Né? Se eu considerar um circuito fechado de corrente, né? A corrente vai circular num caminho fechado, então eu faço que o campo magnético vai ser a integral do caminho fechado dessa geometria aí. Tá? Essa daqui é a lei de Biot-Savart. Né? É uma forma integral para eu calcular quem que é o campo magnético, dado como é a configuração de corrente elétrica. Lembrando que a unidade de campo magnético, a unidade no SI é o Tesla, né? Newton por ampere vezes metro. Então, é o análogo da lei de Coulomb para o campo magnético. Então, veja, não tem uma dedução da lei de Biot-Savart, assim como não tem uma dedução da lei de Coulomb. Tá? É uma lei empírica baseada em observação experimental. Então, lembrando, né, se é referente ao vetor que vai do elemento, né, um certo elemento de corrente até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. Então, vamos aplicar isso. Vamos usar a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético devido a um fio reto e infinito de corrente elétrica. Então, analisando um pouco a simetria aqui, eu vou ver que eu defino um eixo aqui, eu defino um ponto zero aqui, bem na direção onde eu quero calcular. E eu vejo que para cada elemento de corrente à esquerda desse ponto zero, eu vou ter um elemento de corrente à direita desse ponto zero, e os dois vão gerar elementos de campo na mesma direção, no mesmo sentido. Então, isso me diz que, definidos uns eixos x, y e o eixo z, que é para onde vai estar apontando o campo na parte de cima do fio, eu posso, ao invés de integrar, né, do eixo x de menos infinito a mais infinito, eu posso integrar de menos infinito a zero, ou de zero a mais infinito, e depois multiplicar por 2. Né? As contribuições dos menos infinito a zero e do zero a mais infinito são exatamente as mesmas, então eu posso calcular só um pedaço desse e multiplicar por 2. Ou eu posso calcular a integral toda. Se a distância, se os módulos daquelas distâncias são os mesmos, o módulo dos campos vão ser os mesmos também. Então, olhando a simetria, eu sei que o meu campo magnético vai estar apontando na direção z e vai ter um módulo que varia com a distância ao fio. Então, usando a lei de Biot-Savart, eu reescrevo essa integral, já faço esse produto vetorial aqui. Então, vai dar uma integral de menos infinito a mais infinito de dx seno θ na direção r chapéu. Na direção z chapéu, dividido por r ao quadrado, desculpa. Olhando para o problema, né, fazendo um pouco de geometria, seno de θ eu vou falar que é r sobre rzinho. Então, 1 sobre rzinho, né, tem 1 sobre r ao quadrado ali, vai ser seno de θ sobre rzão. E aí eu reescrevo a integral dessa forma aqui. Tá? Já escrevi a integral em termos dos parâmetros do problema. Esse 1 sobre r ao quadrado é constante, pode sair da integral. Então, eu só preciso escrever quem que é o elemento dx. E aí, eu vou pegar a tangente do ângulo θ e falar que é r sobre menos x. Eu coloquei o sinal menos aqui só para falar, ó, se o x é negativo, a tangente vai dar um número positivo. Tá? Isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado com essa substituição de variável. O mais fácil seria se dividir entre 0 e infinito ou de menos infinito a zero e não ter que se preocupar com se o x está positivo ou negativo, como é que está o ângulo θ. Claro, de novo, né? Cuidado, a gente definiu o ângulo θ aqui, tá? Tem que tomar cuidado com a definição do θ. Se você definir em outro lugar, a geometria que você usa para resolver a integral é um pouco diferente. Tem que tomar cuidado com isso daí. Então, escrevendo o x como menos r sobre tangente de θ, o dx vai dar r secante ao quadrado sobre tangente ao quadrado. E aí, a secante é 1 sobre cosseno e a tangente é seno sobre cosseno. Então, quando eu multiplico essas duas coisas, eu vou chegar que o dx é simplesmente r sobre seno ao quadrado de θ dθ. Substituindo na integral, então a gente vai cancelar esse seno ao quadrado. O r sobre r ao quadrado vai dar 1 sobre r, sai da integral. Note que eu já fiz a substituição dos limites de integração, ao invés de menos infinito a mais infinito, está indo de 0 até π. Tá? Então, quando é 0, eu estou no menos infinito, quando é π, eu estou no mais infinito. E aí a minha integral fica uma integral de 0 até π do seno de θ dθ, simplesmente. Então, vai dar uma integral simples,
E aí, resolvendo, eu chego no campo de um fio infinito, que é μ0i sobre 2πr na direção z chapéu. Se eu pegar um ponto na parte de baixo do fio, o sentido ia mudar, ia dar um campo com o mesmo módulo, só que na direção menos z chapéu. Então, para escrever isso de forma mais geral, eu mudo o sistema de coordenadas que eu estou usando, escolho o eixo z na direção da corrente e o campo vai ficar na direção θ chapéu. μ0i sobre 2πr na direção θ chapéu. Esse é o campo de um fio infinito. Tá? E aí, com esse conhecimento, a gente pode analisar como que se dá a força entre dois fios de correntes que estão paralelos. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Aqui eu só vou deixar uma observação. Olhem lá no livro como que ele usa a lei de Biot-Savart para calcular o campo de um fio infinito, porque ele usa uma geometria um pouco diferente e faz um pouco menos de conta. Tá? Então olhem lá, porque pode ser um jeito que vocês acham mais fácil de calcular, mais simples de calcular, então vocês podem usar a geometria do livro. Note que ele escolhe o ângulo θ aqui em cima, diferente do que eu fiz. Tá? Então tome cuidado com isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.